É um golpe virtual que está ocorrendo com quem trabalha em escritório ou em home office. Sabe aquele convite de reunião de última hora que chega no seu e-mail ou no Teams? Pois é, criminosos estão usando links falsos do Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams para invadir computadores de empresas e até roubar tudo, pessoal. Nós vamos entender um pouquinho como não cair nessa cilada com o especialista em cibersegurança, o Fábio Brodbeck. Fábio, olá, estamos conectados. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Gisele, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Porque assim, os golpistas estão cada vez mais criativos. A gente é obrigado, nós como meios de comunicação, como mídia, informar vocês todos os meios de golpe. Fábio, como é que esse golpe começa? É um e-mail que parece oficial da própria empresa, geralmente? Como é que é? Perfeito, Gisele. Exatamente, ele é um novo tipo de phishing. O phishing nada mais é que um e-mail que se passa por um e-mail legítimo, se passa por um e-mail real, e ele chega até a pessoa fingindo que é esse e-mail legítimo, mas na verdade é um golpe, né? E a diferença desse é justamente a fidedignidade dele, como ele é muito próximo aos e-mails reais que as pessoas recebem todo dia. Sim. É verdade que ao clicar nesse link, o site pede para o usuário baixar uma atualização obrigatória para conseguir entrar na sala? E é aí que o vírus entra? Exatamente. Então, no momento que a pessoa clica no link do e-mail, ele é redirecionado para um site que também parece ser legítimo, ele finge ser o site da própria empresa, seja do Google, Microsoft ou Zoom, e ele diz que aquele software está desatualizado, que aquele agente precisa de uma atualização e que você precisa baixar esse agente novo. Nesse momento, na verdade, você não está baixando o software legítimo, o software de verdade, mas sim um software que nós chamamos de RMM, que ele faz o monitoramento e o controle do seu equipamento. Existem muitos softwares desses legítimos no mercado, normalmente as empresas utilizam para suporte remoto, para algumas questões de acesso administrativo na máquina dos colaboradores, mas nesse caso, você concede esse acesso a uma pessoa criminosa. Sim, e o realismo é impressionante, né? Os relatos dizem que as páginas falsas mostram até fotos de outras pessoas já na sala, gente, para criar essa urgência. Eles criam todo o ambiente. Como é que eles conseguem ser tão convincentes? Exato. Na verdade, isso é todo um trabalho de engenharia social. Então, normalmente, esses criminosos passam algum tempo estudando as empresas, estudando as pessoas. É muito comum que esses ataques sejam direcionados e não somente randômicos. Então, ele vai especificamente para aquela pessoa, especificamente para aquela empresa, ou também ele pode se fazer do uso de dados já roubados anteriormente, que são ou de redes sociais, da internet de maneira geral, ou da própria empresa por outro tipo de invasão, vazamento de dados ou coisas do gênero. E realmente, os e-mails, os sites, eles são muito próximos da realidade, utilizando nomes, utilizando fotos, utilizando dados da empresa. Por isso que a gente levanta bastante esse alerta de prestar muita atenção nos pequenos detalhes que mudam daqueles que são e-mails legítimos. Sim, na sua avaliação, Fábio, por que o foco agora são as redes corporativas e não apenas o usuário comum? O que eles buscam lá dentro? Você falou dos dados, né? Mas o que esses dados valem? Onde serão utilizados? Perfeito. Na verdade, assim, além da questão de que os dados da empresa são privados, né? Então, dados financeiros, dados de clientes, dados de, digamos, segredos industriais, coisas do gênero, ainda tem toda a questão da legislação, que a LGPD coloca como sendo responsável pela manutenção segura dos dados a empresa, quem tem os dados. Então, no momento que uma empresa sofre um vazamento de dados, uma perda de dados, e isso é colocado a público com dados de pessoas, dados de clientes, por exemplo, a responsabilidade é da empresa. Então, essa empresa pode sofrer uma sanção legal por isso, pode sofrer multa, e sabendo disso, os criminosos se fazem dessas questões de responsabilidade e de preocupação dos dados dos clientes, dos dados pessoais, dos dados dos próprios colaboradores, para utilizar essa questão legal, inclusive, a favor desses crimes. Sim. Agora, você falou agora há pouco também sobre prestar atenção nos detalhes.
né, no endereço do link ali, né, da URL, ou no remetente. Eles podem entregar ali que a reunião é falsa, mas às vezes são mínimos detalhes, né? Quais seriam eles, assim, os mais comuns? Exato. O mais comum que nós notamos é no próprio quem envia, né? O remetente da mensagem, ele pode parecer legítimo, mas na verdade ele não é o domínio principal. Então você vê, por exemplo, quando recebe uma reunião do Google Meet, por exemplo, ele vai estar lá, google.com. Ou, se for do Teams, ele está lá, microsoft.com, ou do Zoom também, zoom.com. E, normalmente, esses golpes utilizam alguma coisa próxima disso. Então, reunião zoom.com.br, reunião googlemeet.net, e derivados, assim, que parecem ser o domínio legítimo, mas, na realidade, não são. Outra coisa é também um remetente que, na verdade, é como se fosse mascarado. Então, ele vai aparecer com o nome Fábio Brodbeck, por exemplo, o remetente da mensagem, mas ao clicar no e-mail, você vai ver que não é o e-mail, por exemplo, o meu, né, fabio@ostec.com.br, mas sim um outro e-mail, jxklm, blá, 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 blá. Então, isso aí é um indício de que esse e-mail é falso. Outra questão é o próprio link. Então, assim, fuja um pouco da ideia de que, como é urgente, eu preciso ser muito rápido, né? É muito mais importante ter cautela do que ter velocidade nesse momento. Então, se receber uma coisa que foge do padrão, primeiro, verifica aquele link se é legítimo. Você pode, em vez de clicar diretamente no link para abrir o navegador, clicar com o botão direito, copiar aquele link e colar num bloco de notas, num editor de texto, em alguma coisa assim, que não vai acessar diretamente esse link. E aí você vai ver que, na verdade, não se trata de um endereço como meet.google.com, mas sim um endereço falso desse. Uma ótima dica. Para finalizar, como as pessoas podem se proteger? Prestando atenção. E nas empresas, principalmente, também apoiar com duas questões de tecnologias e pessoas. Então, quando a gente pensa em ter muito claro quais são esses procedimentos e saber como deve proceder uma vez que recebe um e-mail que é suspeito, executar esses passos. E outra questão para as empresas é sempre contar com os softwares sempre atualizados, antivírus atualizados, e a equipe de segurança e de TI também ciente e pronta para ajudar todos os colaboradores. Sim, gente, o assunto é sério, viu? É muito sério e a gente vai ficar sempre trazendo. O pessoal da Ostec, mandar um abraço para eles todos, né? Eles que trabalham, fazem esse trabalho de referência aí na segurança digital. Muito obrigada, querido. Ajudou a gente. Começou segunda-feira aí com bastante informação. Obrigada e bom trabalho para vocês, tá bom? Eu que agradeço, Gisele. Um ótimo dia. Valeu demais, pessoal. O Fábio, né, ele que é dessa empresa aí, a gente vai trazer sempre, né, esses assuntos para deixar você bem antenado. E não cair em armadilha, nenhum golpe, tá? Nós todos.